Olá, eu sou Matheus Emanuel, número 25. Seremos responsáveis para explicar a matemática do ensino médio. Nosso grupo ficou com juros simples e compostos. Eu introduzirei aqui os juros simples, que é a parte basicamente mais fácil, onde as áreas financeiras, se você fazer universidade tanto de administração ou qualquer área das ciências contábeis, como contabilidade, etc., vai usar quase que 100% das vezes a parte dos juros simples e também juros compostos. Juros compostos e simples assim tem uma grande diferença. O simples ele vai cobrar sempre só sobre o valor, a porcentagem será sempre cobrada pelo valor principal, que é o capital inicial, o valor, por exemplo, que você pegou emprestado, e o composto é sempre o valor que já teve os juros. Por exemplo, o primeiro mês você pagou 100, no segundo, com 10% de juros, fica 110. No segundo mês será cobrado 110 sobre os juros que teve lá do primeiro mês. Agora vamos fazer isso na prática. Bom, aqui na parte prática vou mostrar apenas alguns conceitos antes que os exercícios sejam feitos. Temos o C, que é o capital inicial, vou até tirar o Batman daqui. Aqui vai ficar, no caso, o valor inicial. O I é a taxa de juros. O T é o tempo, ou seja, por exemplo, R$100 vai ser cobrado 10% ao mês. Esses 10% serão representados pelo I, que é a taxa de juros. E o T, o tempo, ou seja, a duração dos meses. Quanto de taxa de juros será cobrado pelo mês. O montante é nada mais nada menos do que o capital inicial com os juros. Agora vamos diferenciar o I do J. A taxa de juros é totalmente diferente dos juros. O juros já vai ser o valor que será cobrado do capital inicial sobre esse I, que no caso vai ser calculado apenas em porcentagem. Portanto, o I é a porcentagem e o J é os juros. O montante, então, vai ser o capital inicial, que é sempre o valor primário. Por exemplo, você pega R$100 emprestado, esse 100 aí vai ser o capital inicial, na qual você vai calcular a taxa de juros em porcentagem. No caso aqui, poderia ser R$100 a capital e 10% a taxa de juros. Sobre o tempo, no caso, vamos fazer aí 100, vamos tirar 10% de 100 por mês. Por exemplo, em um mês você estaria pagando aí 110. O montante, que no caso seria o 110 que deu de resultado, aqui, esse 110 é o M. Ou seja, ele vai ser então o valor inicial mais os juros cobrados. Voltando a lembrar que os juros é o dinheiro e aqui a taxa é apenas em porcentagem. Voltando um pouco aqui para o montante, onde tem o capital inicial mais os juros. O capital inicial a gente não vai mexer agora porque nós já temos o valor dele. Provavelmente vocês também terão nos exercícios que vocês verão. Porém, os juros ele precisa ser calculado e ele é dado por esta fórmula, que é J, que é os juros, que vai ser igual capital inicial, a taxa de juros e o tempo dividido por 100. O valor que der aqui vai ser então o capital inicial mais o juro, por exemplo, aqui, supomos que seja 100 e a porcentagem aí tirada, com certeza, por esta parte aqui, dividido por 100, lógico, porque vai ser a taxa de juros que é em porcentagem, por isso que é dividido por 100. Supomos que dê 10 em um mês, cobra-se 10%. Portanto, o montante vai ser igual aqui, M vai ser 100 mais 10, que vai ser igual a 110. Isso aqui é só um exemplo bem fácil. Claro que os próximos exercícios vão de números maiores, principalmente nos compostos, porque vai precisar de outra fórmula para explicar os juros compostos. Mas essa parte do simples, que é literalmente simples, usamos esse valor mínimo aqui para tirar a porcentagem, só para dar o exemplo de explicar a fórmula de calcular os juros. Meu nome é Paulo, eu sou o número 31. Eu vou apresentar como calcular o juros simples e o montante de uma equação. Vamos ao exercício. Temos uma aplicação de R$600 em um período de 6 meses, com juros simples de 3% ao mês. Qual o valor total dos juros? Qual o valor do montante? Vamos lá. Temos a fórmula J igual a C vezes I vezes T e vamos resolver. Procuramos o J, que é os juros, que vai ser igual a C, que é o capital, R$600, vezes o I,
que é a taxa de juros, que no caso é 3%, podemos aplicar assim, 3 sobre 100 vezes o T, que é o tempo, que no caso seria 6 meses. Agora fazemos J igual. Podemos cortar 0 com 0. Vai ficar 6 vezes 3 vezes 6. J vai ser igual a 18 vezes 6. O J vai ser igual a 108 reais. Achamos o juros simples da equação. Agora vamos achar o montante, que nada mais é que pegar o valor investido, no caso 600 reais, mais o total de juros. E juntando tudo, 708 reais. Agora vamos ao segundo exercício. Temos um empréstimo de 200 reais em um período de 6 meses, com juros simples de 6% ao mês. Qual o valor dos juros total? Qual o valor do montante? Vamos lá. Como já vimos anteriormente, J igual a C vezes I vezes T. O J é o que procuramos, então J igual o C, que é o capital, 200, vezes o I, que é a taxa de juros, 6. Colocamos ele sobre 100, porque é porcentagem, vezes o tempo, que é 6 meses também. Então será J igual a 2 vezes 6 vezes 6. Aqui eu já simplifiquei, porque podemos cortar 0 com 0, 0 com 0. Fica 2 vezes 6 vezes 6. Vamos continuar. J é igual a 72. Achamos os juros. Agora vamos achar o montante, que será o valor do empréstimo, 200 reais, mais o valor dos juros que achamos agora, que é 72. Então teremos um resultado de 272 reais. Será o valor total que ele irá pagar com os juros. Vamos ao terceiro e último exercício. Temos a aplicação de 300 reais em um período de 1 ano e meio, com juros simples de 10%. Qual o valor total dos juros? Qual o valor do montante? A fórmula, como já vimos, é J igual a C vezes I vezes T, que vai ficar J igual a 300, que é o valor aplicado, vezes 10, que é o juros, sobre 100, que é porcentagem, vezes 1 ano e meio, transformaremos em meses, porque a gente está calculando como meses. Então, 1 ano e meio, no caso, seria 18 meses. Então, seria 300 vezes 10 sobre 100 vezes 18. Vamos lá. J é igual. A gente corta agora 0 com 0, para simplificar. 3 vezes 10 vezes 18. Então, J vai ser igual a 540, fazendo a multiplicação. Encontramos o valor dos juros, que seria 540 reais. Agora, para achar o valor do montante, a gente soma esses 540 reais com os 300, que é o valor inicial. Então, 540 mais 300, que a gente vai ter um valor em reais de 840 reais.
Ai, passei. Caralho. Olá, meu nome é Victor, sou o número 46 e vou apresentar a vocês sobre juros compostos. O regime de juros compostos é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, o mais útil para cálculo de problemas do dia a dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do seguinte. Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal. Oi, eu sou a Helena Pimentel, número 45, e vou apresentar a resolução de exercícios de juros compostos. Vamos começar calculando o valor do montante, usando a fórmula que a gente já viu antes. O valor do montante, então a gente deixa um M, porque é o valor que a gente quer descobrir, é igual ao capital inicial, que foi um empréstimo de R$200, da fórmula, mais o I, que é a taxa de juros, que é de 6%, então a gente não coloca só 6, a gente coloca 6 sobre 100, elevado ao período, que é o total de 6 meses. Então, o montante vai ser igual a 200. A gente faz essa continha aqui, que vai dar 1 mais 0,06 sobre 6, que isso daqui vai dar 1,06. Então, o montante é igual a 200 vezes 1,06 elevado a 6. Esse número vai dar um número gigante, o que é normal quando se fala de juros compostos. Quando a gente fala de juros compostos, é super normal dar esses números gigantes. Então, não se assustem quando vocês forem calcular, quando der um número assim, porque é uma coisa normal. Então, o montante vai ser igual a 200 vezes esse número, que vai dar 283,70. Ou seja, você pegando o empréstimo de R$200 no banco, você vai ter que pagar no final, com esses juros compostos, pelo período de 6 meses, você vai acabar pagando no total esse valor aqui. Agora vamos descobrir o valor dos juros. Para a gente descobrir o valor dos juros, basta a gente subtrair da montante o capital inicial. Então vamos lá. Juros vai ser igual a montante, que é R$283,70, menos o capital inicial, que é o valor de R$200. Resolvendo essa continha, a gente vai descobrir que os juros é igual a R$83,70. Ou seja, se uma pessoa pega com empréstimo R$200, pagando 6% de juros composto durante 6 meses, ela vai pagar no final um valor de R$283,70, sendo que R$83,70 são só de juros.